Olá, seja bem-vindo. Esse é o Reprogrames, FIC 2, módulo 2, criação de páginas customizadas com o Node.js. Eu sou o Leonardo e essa é a aula 13. E você vai aprender aí como é que faz para autenticar usuários no Node. Bom, então o que a gente vai fazer, né? Vou mostrar para você aqui como é que a gente faz esse sistema de login, né? A gente vai utilizar com sessões separadas e a gente não vai utilizar banco de dados, tá? Então, vou mostrar para você como é que a gente faz essa autenticação. E aí tem vários pacotes aí que foram adicionados aí no Rapid automaticamente e tudo mais. Mesmo conteúdo, tá? Vou seguir nesse material aqui com você. E, enfim, vamos lá. Vou passar para minha outra tela para acompanhar. Vou lá adicionar a aula 13 aí lá no Rapid. Vamos lá. Bom, então, vou criar aqui uma aula 13. Criei aqui template Node, aula 13. Bom, tá aqui na criação das constantes, né? Vou selecionar uma vez esse material aqui, né? Vou já adicionar algumas coisas para a gente adiantar, tá? Escrever essa parte. Então, vou copiar isso aqui de uma vez, né? E seguir no conteúdo aí. Bom, criei aqui as constantes, né? Ó, a constante do Express, do Session, Express Session, Body Parser, do Path também. Aí criei duas, né, constantes também, o app e porta, que é padrão a gente coloca, né? Que a gente tem utilizado aí. Já vou adicionar de uma vez aqui o app listen, né? Que é padrão também da gente colocar lá do servidor rodando, né? Aqui, ó. Vou colar também e adiantar. Isso aqui já é padrão que a gente tem trabalhado anteriormente, né? Definindo a porta aqui. E aí é o seguinte, vamos lá começar o nosso criação da nossa API para fazer a autenticação de usuários aí. Bom, vamos começar aqui, ó. A gente vai utilizar, a gente utiliza esse comando aqui do app, ó. O app a gente vai utilizar bastante, né? Esse que a gente está criando aí, ó. O app use, ó. A gente vai utilizar já com session, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aí como se fosse uma palavra-chave, tá? É para determinar que o usuário, quando ele autentica, eu tenho que criar uma sessão para validar ele, como se fosse tipo um segredo, tá? Então, vou criar aqui uma chave, ó, utilizando o comando session, aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, o segredo, né? Eu coloquei um número aleatório, tá? Do material eu coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pode ser um número aleatório. Isso aqui serve para quê? Só uma exceção quando o usuário é autenticado. É uma questão de segurança ali, tá? É só para fazer realmente a autenticação e alocar essa senha. Mas, né? Bom, seguinte. Depois aqui, ó, eu já vou definir, ó, duas variáveis, né? Uma variável login, que vai fazer o quê, ó? Qual usuário que eu vou colocar? Vou colocar admin. E uma outra variável chamada de senha, né? Que é o quê? Vou chamar aqui 1, 2, 3, 4. Tá aí, ó. Então a gente já definiu duas variáveis, login e senha, com o usuário e a senha. Bom, agora a gente tem que fazer a parte de renderização, tá, do código. Então a gente vai trabalhar bastante aqui com o EJS, né? Que é o utilizado, a gente vai utilizar aqui de uma forma, né? Eu não havia explicado anteriormente, mas eu vou utilizar aqui para fazer renderização, para facilitar a parte lá de HTML, de CSS, enfim, no JavaScript, né? Então, ó, preparei material aqui para você acompanhar, tá? Então, ó, o que ele é, né? Ó, o JS, né, tem aqui uma linguagem, né, que te permite gerar marcação de HTML com JavaScript. Enfim, mais fácil, né? Se você quiser procurar mais sobre isso aqui, você pode ter um material aí disponível, tá? Então, ó, aí a gente vai utilizar o que? O template lá, template engine, né? Que utiliza para fazer esse formato, tá? Então, esse aqui é padrão. Tá? Isso aqui é a codificação que eu vou colocar agora, mas se você colocar, né, ele vai mostrar exatamente o que ele faz, né,
utilizando lá o app7, ó, passa outros termos. Então a gente tem que colocar essa configuração para definir o seguinte, onde é que estão os arquivos, por exemplo, está lá na minha raiz, né? Vão ficar aqui os arquivos. Então ele já faz apontamento direto, não tem que ficar renderizando. Na verdade, essa parte de renderização, né? Então é mais uma configuração aqui padrão para a gente utilizar isso aí, tá? Então tá bem explicadinho aqui, tem no view e tudo mais, tá? Bom, vamos lá, vamos codificar aquela parte lá. Então, ó, seguindo o conteúdo, eu vim aqui, ó, app, ó, lá, engine, vou colocar o seguinte, ó, HTML, aí eu vou colocar um require, e aí vou puxar aqui o EJS. E aí vou renderizar com o comando render file. Aí app7 view engine HTML e app7 aí views path join. Aí vou abrir aqui e vamos fazer o apontamento, ó, de name, né, onde é que vai ficar localizado os diretórios. Eu estou fazendo um apontamento que vai ser na raiz, ó. E aí, beleza. Bom, agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, na raiz, por exemplo, a gente tem que criar uma roda agora. Quando ele abrir lá o nossa API de autenticação, o que vai acontecer? O que vai aparecer, né? Então, ó, vou clicar aqui, ó, um app-get, e aí se ele for, um comando for na raiz, aqui no barra, o que ele vai fazer? Eu vou criar uma iron function com requisição e resposta. Aqui res, fazendo o quê? Bom, seguinte, se aqui esse comando, ó, se a requisição e o session lá, que aquele comando lá que a gente está utilizando aqui, está importando, né, o express session, se for login, o que vai acontecer? Bom, se fizer isso, eu vou dar uma resposta aqui, ó. Eu vou abrir a página logado, que é aí que eu vou ter que criar essa página agora, tá? Esse aqui é um comando lá, o render, né, que vai dar um retorno, né, como resposta, vai abrir essa página logado que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Bom, e se o login não tiver satisfeito, não for autenticado, né, quer dizer, não for logado, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um retorno render. Ele vai voltar para a página principal lá, que é o do home, que a gente também vai criar aqui. Então, tá bem tranquilo aí de fazer, né? Bom, então, vamos lá, vamos criar uma pasta aí do logado. Ó, logados, só para mostrar, se aparecer ele, né, se ele entrar no servidor, vai aparecer isso aqui simples, né? Tá? Então, ó, coloco aqui, vou colocar um H1 aqui, para dar uma mensagem. Vou colocar aqui, ó, você está logado. Só assim, simples, tá? Então fechei aqui, vou abrir. Tá aí. E agora é o seguinte, a gente tem que criar aqui o home, tá? Então, bom, vou fazer aqui no home para a gente acessar de uma vez. Então a gente criou uma pasta aqui logado, tá? Para ele simples aqui, normal, né? E uma outra home lá para fazer autenticação para o usuário e senha, né? Bom, para a gente ganhar um pouquinho de tempo também, eu vou criar um arquivo aqui, vou chamar home.html. Ó, vou selecionar aqui o material lá do HTML, tá? O que eu estou fazendo? Estou colocando lá uma página inicial como título, né? A área de login, e vou fazer o método de post, né? Que ele coloca lá o usuário e senha, clica no botão, né? E aí ele loga lá na API. Então, basicamente isso aqui, ó, é uma informação do tipo texto, né, para o login, e do tipo senha aqui, né, que oculta a senha lá e tal, para digitar, e mais um botãozinho aqui para logar. Bom, aí a gente já trabalha com, voltando aqui para o app-get, né?
utilizando, voltando aqui para o apt-get, eu posso mandar uma mensagem seguinte: se ele estiver logado, vou utilizar o comando aqui, ó, console log. Vou colocar o seguinte, ó, vou escrever aqui só para informar para a gente, usuário logado. Vem aqui, ó, aí ele vai utilizar um comando para mostrar qual o usuário que está logado, ó, utilizando através desse comando, o rec.session aqui, .login. Então o que, que ele vai pegar? Depois que ele estiver logado, né, ele vai aparecer lá o admin aqui, ele vai pegar essa informação lá do login, né, dessa variável aqui, e vai emitir na tela lá no console depois aí, tá? Depois que estiver rodando eu mostro aí para você como é que tá rodando, tá? No material, aqui eu coloquei, ó, seguinte, aí essa mensagem do console log aparece lá o usuário logado e mostra lá o admin que esse é o usuário que realmente está logado no sistema, né? Bom, continuando o seguinte, ó, depois essa rota, né, para a raiz, eu tenho que criar um comando, por exemplo, necessariamente para fazer autenticação aí, tá? Então a gente vai criar um comando do app, ó, app post, tá? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar também lá a raiz e fazer o seguinte, ó, vamos criar o mesmo esquema lá do Aerofunction requisição e resposta. E aí a gente vai começar, a gente vai tratar como é que a gente vai verificar. A gente vai fazer necessariamente a autenticação, né? Para a verificação se o que ele está informando o usuário e senha é o que a gente colocou aqui, né? É o que foi colocado, e aí ele faz a autenticação ou não, tá? Então, ó, o que a gente vai começar? Ó, se a requisição, quer dizer, se o que ele informar, eu vou utilizar esse comando aqui, ó, body, ó, password. Então, através do módulo body password, né, que vai pegar lá os dados lá do formulário, né, que ele está digitando, e vai o seguinte, ó, for igual a senha e aqui, requisição body login for igual a login. Aqui está faltando mais um aqui. O que eu vou fazer? Bom, se isso aqui for verdade, né? Ele faz isso aqui, ó. Ele vai me retornar, ó, session. Aqui, ó, ele vai logar, né? Ó, login. Vai receber lá login, tipo padrão. E aí ele vai dar uma mensagem aqui, render. Na verdade, ele não vai mandar uma mensagem, né? Ele vai abrir a página aqui, ó, logado. Então, aí ele vai fazer o que? Ele vai abrir lá, ó, logado, beleza. Então, e se não for? Bom, se não for, else, se não for, ele vai lá, vai dar um retorno aqui, vai abrir a página home. Bom, então aqui, ó, né, se a senha e o login forem iguais, aqui eu vou mostrar, vou pegar as informações lá do usuário, né, que é no caso esse admin, e vai direcionar lá para a página, vai carregar a página logado. Se não for, vai para o home. Bom, a gente tem que utilizar um comando aqui ainda, ó, é o app-use, tá? Então eu vou adicionar ele aqui, no material também eu já coloquei, ó, app-use. A gente precisa colocar essa informação para poder utilizar recuperar essas informações incluídas lá no formulário, ó. Então utilizando o comando bodyparser, bodyparser.url encoded. Vou abrir aqui e vou colocar extended true. Então, ó, o comando aqui app, né, ele precisa utilizar essa informação aqui de login e senha, ele vai captar essas informações para fazer com que nossa API funcione adequadamente. Bom, nossa API está funcionando aqui, né, já está tudo, quer dizer, funcionando ainda não, vou colocar para rodar aqui, vamos lá. Já instalamos os pacotes. Ali ó, apareceu o servidor rodando. Ó, já abriu a área de login. Vou colocar aqui admin.
1, 2, 1, 2, 3, 4 e logar. Aí apareceu lá, ó, você está logado, e apareceu também o usuário aqui logado admin através desse comando aqui, né? Bom, aí funcionou direitinho, ó. Vou abrir aqui no admin 3, 4. E aí, você está logado. Então, com isso aqui, você aprendeu aí como é que faz uma API, né, com autenticação. Não estou usando banco de dados, tá? Está bem simples aqui, bem funcional, para você, né, limitar, enfim, fazer um controle de acesso aí à sua API, depois utilizar com os recursos que você gostaria, enfim. Tá bom, essa foi mais uma aula. Obrigado e até a próxima.